Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um programa estatístico muito conhecido, tá? É o R, e ele é um programa mundialmente utilizado simplesmente porque ele é de graça, então você pode obtê-lo nesse site aqui. Quando você entrar nesse site, você vai clicar em Install R for the first time, tá? E aí você segue os passos da instalação. Então, uma vez que você digita isso aqui na sua barra de endereços, a gente vai entrar no site e é só você clicar Download, tá? Da versão para Windows aqui na tela. Uma vez que você faz isso, a gente vai ter aqui, você vai ter esse ícone no seu computador, no seu desktop. Você clica nele e aí essa aqui é a tela do R, tá? Por que todo mundo está usando o R? Primeiro que é um software gratuito, né? Então você pode obter gratuitamente. E uma segunda vantagem que as pessoas acham, porque ele é um programa estatístico que você pode digitar os comandos, então fica mais fácil. Para hoje, para essa pequena aula aqui, vou ir direto ao ponto. Vou mostrar para vocês como é que a gente coloca uma planilha para ser analisada, tá? Então a gente vai fazer uns primeiros passos aqui do R, e esses primeiros passos têm uma sequência básica. Primeiro nós vamos criar um objeto, vai ser a nossa planilha de dados. Depois nós vamos dar um comando para essa planilha de dados virar realmente uma planilha. E aí nós vamos atachar, ou seja, nós vamos fixar essa planilha na memória do R. Nós vamos executar a planilha para ver se está tudo ok. Tá ok? Então vamos lá. Usando o comando, criando um objeto e usando o comando dataframe. Então, essa aqui é a tela do R, tá? Eu fiz aqui uma matemática básica, tá? 12 vezes 3, e quando eu digito Enter, ele já me dá o resultado. Mas o que a gente quer, como eu falei para vocês, vou direto ao ponto, é criar uma planilha. Uma planilha pequena, planilha de poucos dados, a gente pode criar na mão. Então aqui eu digitei uma variável qualquer, chamada altura, tá? Coloco esse símbolo de igual e um C. Esse C significa concatenar, ou seja, juntar coisas. Então eu quero que a variável altura seja um juntamento desses números aqui, ó, dessa sequência numérica. São 6 números aqui. Números decimais separados por ponto, porque o R é um programa em inglês, e cada número inteiro eu vou separar por vírgulas. Então aqui eu tenho 6 sequências numéricas, e depois eu criei uma variável chamada local, tá? Também concatenando 6 valores, sendo 3 valores a letra A, e aí eu devo colocá-la entre aspas, e 3 valores a letra B também entre aspas, tá? Porque esses 6 sequência de 6 letras aqui, porque cada letra dessa vai corresponder por um valor aqui de cima, tá? Com a variável altura. Então eu tenho 6 números e coloquei aqui 6 letras. Agora eu vou transformar essas duas sequências aqui em uma tabela. Como é que eu faço? Eu vou criar uma outra variável, vou chamar essa variável de tabela. Então todos os nomes, tá? Antes do igual é o que eu crio, é o nome que eu dou. E agora eu vou colocar assim, ó, data.frame. É esse o comando que a gente vai usar, tá? Data.frame, e aí eu coloco a altura, vírgula, local. Exatamente os dois objetos que eu criei aqui em cima, tá? E dou um Enter. Agora basta eu clicar em ou digitar o nome da minha tabela de novo, dar um Enter, prontinho. Tenho aqui, tá, a minha sequência, a minha planilha de dados para ser analisada. Tudo bem? Bom, existe uma outra forma de eu fazer isso? Existe. Outra forma é usando um outro comando chamado read table, tá? Read table em inglês significa leia a tabela, ou seja, então eu vou pegar uma tabela de algum outro arquivo e vou colar ele diretamente no R. Como é que eu faço isso? Então eu crio um objeto, como eu falei, pode ser até o mesmo nome, tabela, né? Então eu coloquei aqui o nome da planilha e dou essa sequência de comandos aqui, ó, e depois eu teclo Enter. Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, uma planilha no Excel. Eu posso então vir aqui e seleciono os dados do Excel e dou um Ctrl C, né? Vai ficar piscando. Vou lá no R e crio
uma outra tabela. Vou criar a tabela 2, tá? Vamos lá. Tabela 2 é igual. Agora o comando vai ser esse aqui, ó. Então eu coloquei o nome aqui, tabela 2, e vou digitar esse comando aqui. Então vamos lá. Tabela 2 weird.table clipboard. Essa palavra clipboard significa área de transferência, né? Ou seja, meu quadro de transferência. Eu dei um Ctrl C, então esses dados aqui estão no meu clipboard, e aí é só eu estou falando para o R, ó, cria um objeto chamado tabela 2, leia a tabela que está na minha área de transferência, vírgula, esse H igual a T maiúsculo significa que o cabeçalho, ou seja, a primeira linha, não são dados, são apenas justamente um cabeçalho. Então eu tenho que falar para ele que H é igual a T, ou seja, o cabeçalho reader é igual a true, ou seja, verdadeiro. Eu tenho na minha primeira linha, ela é um cabeçalho, não é para ele analisar isso como números. Feito isso, eu vou dar um enter e agora eu venho aqui, ó, tabela 2. Pronto, está aqui a minha planilha. Eu posso fazer esse mesmo comando com um bloco de notas. Então eu tenho aqui a mesma tabela no bloco de notas. Eu poderia selecionar aqui, dar um Ctrl C, tá? E fazer esse mesmo comando aqui. Tudo bem? Bom, essa primeira aula era só para isso, para a gente ver como é que a gente insere valores, né? Então eu posso criar objetos curtos, uma planilha muito curta para análise, ou se a minha tabela é muito grande, minha planilha é muito grande, eu crio um objeto, vou lá no arquivo onde ela está, de preferência Excel ou TXT, copio a minha planilha e coloco aqui, tá ok? Bom, então por hoje é isso, até uma próxima aí, tá ok? Até mais.